Agora nós receberíamos a Nirce Medvedovsky para falar sobre a residência profissional em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. Ela teve alguns contratempos pessoais e não pôde comparecer. Em seu lugar, a gente recebe, para falar sobre esse mesmo assunto, o André Carrasco, a Luísa dos Santos e a Bruna Tavares, da UFPEL. Confirma, pessoal. Sejam bem-vindos. Tu ajuda a dar uma viradinha nas cadeiras? Porque a gente precisava... Ou seja, pode ser uma aqui, duas? Pode ser. Bom, acho que pode começar, né? Inicialmente, a gente queria agradecer, né, o convite do CAL, né, para a gente poder vir aqui expor esse início de experiência, né, da Federal de Pelotas, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, junto à Universidade Federal da Bahia, nesse curso de especialização, né, uma residência em Arquitetura e Urbanismo e Direito à Cidade. Tá? Eu sou o professor André Carrasco, da Faculdade de Arquitetura da Federal de Pelotas. Eu sou a Bruna, sou arquiteta formada na URGS e residente do curso. Eu sou a Luísa, arquiteta e urbanista formada na UFPEL e residente também do curso de especialização da UFBA, nucleada em Pelotas. Tá. Então, a ideia, a gente vai tentar apresentar rapidamente, né, o que é, né, esse curso de residência, como ele surgiu, como foi estabelecida essa parceria entre a Federal de Pelotas e a Federal da Bahia, né, e o que a gente vem sendo, o que a residência vem produzindo lá em Salvador e também nas nucleações, né, que não é só Pelotas, tem outras cidades também, a gente vai mostrar as condições gerais, a organização geral e também o desenvolvimento e a produção, os produtos que vêm sendo desenvolvidos nesse curso. Né? Bom, eu sou o professor André, né? Então a professora Nirce também é uma das professoras que está na frente desse processo, né? Como foi dito antes, ela não pôde vir por questões pessoais, mas ela manda um abraço a todos, né? Ela é uma pessoa que está muito ativa nesse processo e muito importante nesse nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo. Depois, até mais para frente, quando eu comentar como começou essa história, né, o papel da Nirce é bem importante nesse contato inicial com a professora Ângela, né, que é quem coordena a residência lá na Federal da Bahia. Bom, e a Bruna e a Luísa. De uma certa forma, né, essa nossa apresentação, inclusive até um privilégio poder falar depois do Clóvis, né, porque essa nossa apresentação, eu fui vendo ele falando e o que ele foi apresentando, ela vem quase numa continuidade dos conteúdos que ele apresentou, né, porque o fundamento, né, da criação desse curso de residência primeiro tem uma relação bem profunda com a lei, né, que foi criada, e com algumas questões que ele apresentou anteriormente. E uma delas, né, que talvez seja central nessa discussão, é a necessidade, né, de se levar um projeto qualificado, né, a essas grandes frações de cidade que
estão ou urbanizadas precariamente ou projetadas precariamente. Né? Então, essa ideia da assistência técnica, né, ela busca, né, a partir de isso, aí eu já estou falando dentro do contexto da residência, né, alcançar, né, esses limites, né, ir além desses limites que estão impostos, né, às cidades brasileiras e, consequentemente, à população que é obrigada a vivenciar esses tipos de espaço. Bom, dentro das principais questões, né, em torno da assistência técnica, do tema da assistência técnica e dessa relação com esse curso de residência, né, como eu disse, várias dessas questões aqui já foram apontadas pelo Clóvis anteriormente, vem numa linha de continuidade, né, o nosso raciocínio, mas uma coisa que eu quero destacar, que a gente quer destacar e que a gente considera muito importante, é o papel da universidade, e da universidade pública principalmente, né, na pesquisa e na capacitação, né, na formação dos arquitetos, né, no sentido de aprimorar, né, e qualificar a possibilidade de ampliação das ações de assistência técnica em habitação de interesse social. Né. A Universidade Pública Brasileira, né, ela é uma instituição, né, no campo da arquitetura e do urbanismo, que vem, né, tendo reflexões e ações, né, bastante consistentes, bastante importantes, ainda que em alguns momentos um tanto quanto desarticuladas entre si, né, mas muito importantes na formulação de um campo, de um caldo de conhecimento, né, que pode ser muito importante para qualificar e para estruturar essas ações de assistência técnica. Então, essa vinculação entre a universidade pública e a generalização e a universalização de um serviço público, né, de assistência técnica, isso também é algo que está na essência da nossa experiência, né, e é algo que o Clóvis chamou a atenção também. Né, a gente também parte desse princípio que o serviço de assistência técnica tem que ser um serviço público gratuito de qualidade, né, assim como a universidade. Então, a gente assume esse papel e vem buscando dentro desse curso de residência, produzir, né, criar uma instância de formação, né, que prepare os arquitetos de uma forma mais intensa, vamos dizer assim, para entrar, né, para participar e para atuar dentro desse possível novo campo de trabalho dentro de um serviço público de assistência técnica. Bom, então, a partir de todas essas problemáticas, enfim, dessas questões levantadas, falando um pouco sobre a implementação do curso de residência, acho que é importante deixar claro que o termo residência em arquitetura é um termo que a gente usa como nomenclatura, ainda não é uma questão formalizada, né? Não existe a residência em arquitetura, a residência como um termo de especialização. A gente faz uma pós-graduação, lato sensu, que tem esse nome de residência, muito ligado ao que está escrito na lei de assistência técnica, né, que uma das possibilidades de prestação de serviço seria por meio de residência acadêmica. Então, é o início de pleitear esse campo aí para ter essa formação consolidada. E essa ideia surgiu em 2011, foi proposta em 2011 pela professora Ângela Gordilho, uma professora da Faculdade de Arquitetura da Federal da Bahia, né? Então, mais uma ponte também, Rio Grande do Sul, Bahia, agora com o Zezéu, né, que foi um vetor importantíssimo para a implementação da lei. E o curso ele se propõe a fazer uma mistura entre ensino, pesquisa e extensão, que são os pilares básicos da academia, enfim, numa capacitação de uma duração de tempo de curso de 14 a 16 meses. Tá? E esse tempo ele é dividido em 3 etapas, basicamente. A primeira etapa teórica, que a gente tem aulas, uma rotina de aulas de um semestre.
Depois a gente tem um semestre de aplicação de trabalho, de proposta de projeto, e uma última etapa de 2 a 3 meses de desenvolvimento desse projeto, depois de todo o campo de trabalho sido desenvolvido. E ele é um curso que lá, na Federal da Bahia, tem uma potência muito grande de envolvimento entre todos os professores. A grade docente consta com 54 professores entre os oficiais e colaboradores, para que isso aconteça. As turmas têm um ingresso de 25 alunos por edição. Nós estamos participando da 3ª edição. E a nossa edição, até por um acaso, entraram 30 pessoas, porque teve uma demanda tão grande que eles resolveram tentar ampliar também. E as nucleações existentes estão em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, que foi uma nucleação que aconteceu na 2ª edição, no ano de 2015. E agora, nas turmas que ingressaram em 2017, as nucleações estão acontecendo na Universidade de Brasília, a UFPEL, aqui em Pelotas, e na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Então, a proposta surgiu em 2011 e a primeira edição de turmas começou no ano de 2013 e a cada 2 anos se faz uma seleção para novos residentes. Falando um pouco como é que é essa estrutura de aulas, né, e o período de aulas da residência. Então, as nucleações, para ter esse acesso, então, e se ter essa continuidade, se expandir, elas foram criadas, né, e para o aluno, então, que é residente da nucleação, ele não precisa ficar de 14 a 16 meses em Salvador. Ele vai ficar o primeiro semestre lá. Então, a gente participou das aulas teóricas em Salvador num período de 4 meses. E é assim que é estruturado, né? E esses quatro meses, então, que são as aulas teóricas, elas são divididas por semanas. Então, é um período bem maçante, assim, de muita teoria, bem importante, né? Por dia. Por dia. E aí, as aulas elas são divididas por temáticas, né? Então, por exemplo, né, lá na Universidade Federal da Bahia funciona assim. As próximas nucleações, a Paraíba, por exemplo, já se estruturou um pouco diferente disso, né? Na segunda-feira, a gente trabalha mais com metodologias participativas. No outro dia, a parte de infraestrutura urbana. Então, cada dia tem uma temática. E as temáticas elas são vinculadas com políticas. Essas temáticas elas estão vinculadas por dias, com os professores conveniados, que são diversos, de vários cursos, além da arquitetura também, né? Tem professores do direito, professores da assistência social, né? da geografia, da engenharia também. Então, os temas das abordagens, e que a gente destaca, que é muito importante, é a interdisciplinaridade, as metodologias participativas, aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com a comunidade, o diálogo é muito importante. Também a parte de infraestrutura urbana, saber compreender e entender. A cidade de Pelotas, por exemplo, é bem diferente da estrutura e da cidade de Salvador, né? Então, a gente acaba tendo que lidar com esse tipo de situações, né? Até a própria geografia, os relevos, tudo mais. A parte política também e social é bem debatida, né? Essas teorias de políticas sociais, políticas públicas e direito à cidade. Sustentabilidade também. Eu acho que pode ir passando, André, para sustentabilidade e melhorias habitacionais. Então, esses são os principais focos de abordagens teóricas dentro desses 4 meses. E as vivências também, né? A Universidade, então, da Bahia, como já está na 3ª edição, ela já conseguiu se mobilizar e os movimentos sociais são muito ativos lá. Então, essa demanda de lideranças que necessitam e querem as melhorias
nas localidades, elas já são mais estruturadas. Então, a gente tem um período de debate e um período de visita a esses lugares, para o residente poder escolher e poder escolher até se identificar com que área ele vai querer trabalhar. Então, a gente participa disso também. Claro que eu e a Bruna, a gente não trabalha lá, a gente trabalha em Pelotas, mas é importante vivenciar e também sentir todas essas demandas que estão acontecendo. E elas são diversas. Depois a gente vai até apresentar os tipos de projetos que estão produzidos, eles são muito diversos. Bom, daí aqui a gente trouxe uma sequência para conhecimento, né, das turmas que já passaram pela residência. A primeira turma, então, no ano de 2013 e 2014. Depois, aqui, mostrando um pouco dessas vivências todas, das saídas de campo que a gente tem para entrar em contato com as demandas das comunidades, que é um dos meios, né, da gente conseguir dialogar e ter esse lugar de referência de que projetos que são necessários ser feitos. Aqui a segunda turma de 2015 e 2016. E aqui a nossa turma, que é a turma do ano 2017 e 2018. A Luísa, a Bruna e a Raíssa, que não está aqui hoje, né, são as 3 residentes de Pelotas que foram para a Bahia. Elas são da terceira turma, né? E esse estabelecimento desse contato, né, a definição desse contato entre a gente e a Federal da Bahia, né, foi um processo bem interessante, né, porque num evento a professora Nirce ela já conhecia evidentemente a professora Ângela, e a Ângela começou a conversar com ela a respeito da residência, né, da primeira, segunda turma, de como já vinham desenvolvendo o projeto lá na Bahia com as nucleações, e propôs, né, para a Nirce a possibilidade da gente criar em Pelotas uma nucleação da residência da Federal da Bahia. A professora Nirce, ela tem um perfil, né, de pesquisa muito intenso, mas também um perfil extensionista muito forte dentro da FAURB. E aí ela estabeleceu contato comigo e com o professor Eduardo Rocha, que somos também professores com um perfil bastante parecido, né, apesar eu tenho uma vamos dizer assim, eu entrei na UFPEL em 2016 somente, né? Então eu sou muito novo lá ainda, né? O Edu já estava há mais tempo e a Nirce mais ainda. Mas desde que eu entrei, eu comecei a trabalhar muito com extensão universitária. O Edu já trabalhava, a Nirce também. Então eram professores que tinham um perfil muito parecido. E a extensão universitária acaba sendo um ponto de contato muito importante entre a graduação e a residência, a pós-graduação, né? Só para contar um pouquinho essa história. Vamos tentar acelerar aqui. Tá, então, falando um pouco sobre as produções que são feitas na residência, os projetos desenvolvidos, são projetos amplos em campo, assim. A lei da assistência técnica direciona muito a fala para a habitação, e é legítimo, mas a residência, para conseguir se moldar, ainda está buscando ampliar um pouco mais esse contato com a comunidade e trabalhar de uma forma que seja atender uma demanda maior, assim, não tão especificamente da família, né, mas uma demanda comunitária. Então, isso depende do lugar onde você vai trabalhar, como vai se desenvolver todo o processo. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos de trabalho, enfim, desde produção de unidades habitacionais até trabalhos de análise e de propostas de estruturação de quilombos, né, na Bahia, enfim, em áreas um tema de muito... patrimônio também, né, edifícios históricos, isso lá em Salvador. Até regularização também tem processo. E uma das etapas importantes de conclusão do curso também, como proposta de, enfim, é um processo que precisa ser concluído,
Depois do desenvolvimento desse projeto, o que conseguiu se formalizar como continuidade é que os projetos são doados para as comunidades. E doados por quê? Porque, enfim, o ideal seria que pudesse se desdobrar e fossem efetivados, construídos, mas o projeto vira um instrumento de luta para que aquela demanda possa acontecer e tenham desdobramentos fora do tempo da residência. Não, sobre as nucleações, a Bruna até já citou no início, então, a Universidade Federal da Bahia foi a primeira nucleada e ela já estruturou o curso dela. Provavelmente vai abrir edital também, né, para inscrição. E a estrutura é um pouco diferente da Universidade Federal da Bahia. Nessa terceira edição, então, tem a nucleação de Pelotas, com 3 residentes. Eu, a Bruna e a Raíza, que não está presente aqui hoje. A Universidade da Bahia, a UNB, ela tem 2 nucleadas, 2 meninas. E a Universidade do Ceará, que acabou, então, que tinha o Lessa, né, o Lucas, como residente, que entrou por Salvador e acabou que se estruturou e virou uma nucleação também, com um residente. Falando, então, sobre os desdobramentos da nucleação de Pelotas e os trabalhos que estão sendo feitos lá, né? A Raíza, a arquiteta, formada pela Universidade Católica de Pelotas, ela está trabalhando com uma comunidade indígena. Essa comunidade indígena, então, ela estava ali na frente da rodoviária de Pelotas, para quem conhece. Eles estavam se estruturando ali, morando na frente da rodoviária, e a prefeitura, então, cedeu um espaço para eles. E já existe, então, até hoje, né, um programa de extensão da Universidade Católica. A Raíza já estava nesse programa de extensão, se formou, continuou dando apoio à comunidade, e ela trabalha com a infraestrutura, a parte de saneamento. Então, o projeto dela é mais vinculado com saneamento para essa comunidade indígena, já que a parte das habitações já está sendo suprida pelo próprio programa de extensão. E eu e a Bruna, a gente entrou no contexto, então, de um assentamento chamado Pestana, em Pelotas, e fica num bairro relativamente grande, né, uma administração das 3 vendas. Uma coisa importante comentar aqui, né, que o loteamento Pestano é um loteamento que foi produzido pela Prefeitura de Pelotas de uma forma precária, né? Então, o próprio Estado, o próprio poder público, produziu um loteamento sem infraestrutura, né, condicionando, né, uma grande parte da população a viver ali, né? Então, e depois, agora, ano passado, a Prefeitura contratou um projeto de urbanização dessa área, mas um projeto que foi desenvolvido totalmente de cima para baixo, né? As meninas tiveram na comunidade e os moradores nem sabiam da execução daquele projeto, né? Então, um pouco o caso do Pestana, ele mistura um pouco aquelas 2 imagens que a gente viu no começo ali, né, do Minha Casa Minha Vida de uma urbanização precária, né? Ele é uma urbanização precária planejada pelo Estado, e que, no momento em que o Estado se propõe a revisar isso, também o faz de uma forma bastante equivocada. O tempo encerrou, vamos só passar aqui para... Bom, então aqui tem algumas imagens, né, da intervenção na comunidade Caigangue, né? E é que vocês querem falar só para a gente fechar? Aqui também a nossa parte de desenvolvimento de projeto, que a gente estruturou junto à comunidade em eixos de trabalho, que a gente passou por uma sequência de encontros e reuniões com eles para discutir todas as demandas e prioridades e como conduzir esse projeto. Um dos eixos foi identidade do Pestano, identidade de memória, enfim, para a gente resgatar algumas questões com eles. A gente fez trabalhos de leitura de projeto e conscientização de obra e pós-obra, e um desenvolvimento de projeto socioambiental, e toda a formulação desses eixos está muito ligado com essa questão do projeto proposto pela Prefeitura. Enfim, os desdobramentos surgiram daí. Tem várias especificidades, mas a gente está com o tempo encerrado. Então, para encerrar já? Encerramos? Não sei, pode falar mais um pouquinho. Bom,
tem alguns desafios, a gente pode comentar depois no debate também, né, da implementação desse programa em Pelotas, né, e talvez os principais desafios digam respeito justamente à diferença de contexto entre Pelotas e Salvador, que Salvador sendo a matriz, né, do programa, acaba, quer dizer, tem situações muito distintas, né. Então isso depois a gente pode comentar mais no debate. E aqui a gente só deixa aqui tem imagens do trabalho no Pestano. O site, para quem quiser acessar, tem todas as informações lá e das edições e também para possíveis futuros candidatos, né, quem quiser participar. O trabalho em si, que eu e a Bruna, a gente ainda está numa fase de finalização desse projeto. Em novembro, a gente tem uma banca final, uma entrega desse projeto. Antes disso, a gente precisa apresentar isso para a comunidade, debater junto deles. O tempo que a gente poderia falar só sobre o projeto e o tempo de desenvolvimento de projeto e as reuniões e as visitas na comunidade daria horas conversando aqui. Então, eu acho que, de repente, isso pode vir para o debate depois, né? Dúvidas, como é que é esse processo. É isso. Tá? Obrigado pela atenção e obrigado pelo tempo, pela paciência.